Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara informa. Muito boa tarde, agora estamos com 6h01. Começa aqui o Câmara Informa dessa segunda-feira. Hoje é 13 de março de 2023. Daqui a pouco a gente vai que, historicamente, essa data tem uma marca especial para o Brasil. Os principais notícias da região, entrevistas e informações do Legislativo de Balneário Camboriú. Na apresentação, como sempre comigo aqui no estúdio, essa personalidade fascinante, a escritora, poetisa e palestrante. Ela é Nossa, jornalista. Não sei nem o que jornalista. Que o Aderbal vai querer pedir depois no fim do programa. Vamos lá naquele botequinho lá da frente da Você quer um espetinho, né? Um espetinho lá, por conta do teu amor, tá? Obrigada. Vamos lá. Dia do conservadorismo, que é o conjunto de políticas e técnicas que tem por fim preservar a terra, mantendo condições propícias à vida e ao bem-estar humano. Hoje também é dia de São Leandro, Santa Eufrásia, São Sabino e Santa Cristina. Fatos históricos de hoje. Em 1791, o astrônomo anglo-germânico William Herschel descobriu o planeta Urano. Uau! Em 1881, um grupo revolucionário russo matava o czar Alexandre II em São Petersburgo. 1933, a Grande Depressão. Os bancos dos Estados Unidos reabrem após a ordem do presidente Franklin Delano Roosevelt, que chamou de feriado bancário. Em 1961, o pintor Pablo Picasso casava-se com Jacqueline Roque. Ela foi a última das 8 mulheres Acaba bom, hein? E amantes, e essa 8ª posou várias vezes para obras do famoso Picasso. 8 esposas. Esse casou. Eu vou te contar, meu irmão mais velho dizia assim, perguntaram assim, ô César, você vive só com a tua mulher? Claro, pai, uma já me dá um trabalho danado, vou inventar mais, não Olha, tem o Picasso como, né? Conseguiu aí quase superar o Fábio Júnior. Já dá uma responsabilidade danada. 1964, era realizado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o Comício das Reformas, com a presença e discursos do então presidente João Goulart, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Doutel de Andrade e Luiz Carlos Prestes. O ato foi considerado uma provocação de cunho comunista pelos militares. E ali foi o que deflagrou definitivamente o movimento militar que ocupou o poder durante 21 anos. Eu estava no Exército, eu assisti do comando do... Você tem lembrança viva desse dia? Eu assisti pessoalmente nesse dia... comício, estava assistindo no comando do 14º Batalhão de Caçadores, hoje 63 BI em Florianópolis. Eu estava de ordenança do subcomandante, estava no gabinete deles. Me lembro como hoje que estava passando, ele olhou para mim e disse, cabo, vai dar encrenca. Eu disse, acertou. Deus não lhe ouça. Não teve jeito. Mas ouviu. Agora é você, vai lá. 1974 era inaugurado em Paris o aeroporto Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. É muito lindo, né? Esse aeroporto, ele é fofo. Grande estadista. Foi o cara que segurou a França depois de invadida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o líder da resistência. 1977, o humorístico Os Trapalhões estreava na Rede Globo de televisão. Em 2013, no dia 13 de março, o argentino Jorge Mário Bergoglio era eleito Papa. Então, ele adotou o nome Francisco. 10 anos, né, comemorando o papado Passa voando. do Francisco, pois é. Essa eu tenho memórias vívidas desse momento. Pô, eu também, 10 anos, né? Coisa de louco. Você tinha quanto, 10, 15? Ah, que bobinho. Não. Reflexão do dia. Se engana, essa aqui você escolheu bem, hein? Até dividir para ter mais impacto. Bem própria, porque hoje é dia do Papa Francisco, né? Se engana quem acha que a riqueza e o status atraem inveja. As pessoas invejam mesmo o sorriso fácil, a luz própria, a felicidade simples, sincera e a paz interior. Viu por que as pessoas têm inveja de você? Vi. É por isso. Agora eu entendi. Vamos conferir os destaques da edição de hoje.
Câmara organiza sessão solene em homenagem aos 25 anos do Clube Ariribá. Mês da Mulher. Feminismo é o tema de palestra na Assembleia Legislativa. Plano diretor é tema de entrevista com o secretário municipal de Planejamento de Balneário Camboriú daqui a pouco aqui no estúdio. Confirmados os classificados para a segunda fase do Campeonato Catarinense. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no Câmara Informa, que já está no ar. Informação. Mês da Mulher. Feminismo é tema de palestra na Assembleia Legislativa. Na programação do Mês Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres, realizada pela bancada feminina da Assembleia Legislativa, a palestra Feminismo em Disputa, ministrada pela doutora em Direito Penal e autora Alice Bianchini. Detalhes com a repórter Carolina Costa da Cunha. Na programação do Mês Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres, realizada pela bancada feminina, a Assembleia Legislativa sediou nesta sexta-feira, no plenarinho do Parlamento, a palestra Mulheres, a Diferença que nos Unem, ministrada pela doutora em Direito Penal Alice Bianchini, que falou como as distorções de comunicação prejudicam a evolução dos direitos das mulheres quando o feminismo é tratado como algo contra os homens, a família ou a sociedade tradicional. Se você tem dúvida do que é o feminismo, pode olhar o dicionário. Hoje a gente tem até tecnologia, você pode perguntar para a Siri, perguntar para o OK do Google qual é o conceito de feminismo. E por incrível que possa parecer, todos os dicionários, em todos os locais que a gente vai falar e ouvir o que é o feminismo, vai dizer a mesma coisa. É um movimento que busca a igualdade entre homens e mulheres. Então tudo que é falado do feminismo que não seja isso, é algo que não diz com feminismo, diz com outras coisas, mas não com feminismo. A palestrante destacou também a questão de violência de gênero. Os índices vão mostrar que nós temos um percentual muito grande de desigualdade e é muito importante a gente saber que quanto mais desigualdade de gênero, nós temos também mais violência de gênero. Esse é outro tema que conecta também nós, é a preocupação com a violência. E sabemos, conforme os últimos dados mostrados, que nós tivemos sim um aumento de todos os tipos de violência contra a mulher. Exatamente a base desse aumento da violência diz com as diferenças entre homens e mulheres. Por isso, essas diferenças entre as mulheres, na verdade, nos unem, porque exatamente todas nós temos o mesmo objetivo, que é diminuir a desigualdade entre homens e mulheres. O evento contou com a presença de servidores, representantes da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, do Coletivo Damas da Justiça, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, da Associação Empresarial de Florianópolis e da Associação de Mulheres de Negócio e Profissionais de Florianópolis. A programação especial da mulher na Assembleia Legislativa segue ao longo de todo o mês, com atividades organizadas pela bancada feminina, Procuradoria da Mulher e Observatório da Violência contra a Mulher em Santa Catarina, com a cobertura completa pela TVA. Horas e 9 minutos no Câmara Informa. Agora deixa eu campear a coisa aqui, vamos lá. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Eles chamam essa desatenção de manobra diversionista. Acontece coisa que desvia a atenção da gente para as coisas, mas não tem nada, vamos lá. Câmara organiza a sessão, se vocês soubessem o que é, né? Câmara organiza a sessão solene em homenagem aos 25 anos do Clube Ariribá. Solenidade proposta pelo vereador Alessandro Teco, do Republicanos, está sendo organizada pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, a ser realizada na última segunda-feira do mês de março no plenário da Casa. O Clube Social e Esportivo União Ariribá foi criado pela União do Automóvel Clube Social e Esportivo e do Clube dos Amigos da Cidade, em 29 de março de 1998. Naquele dia, os filiados dos dois clubes realizaram pela manhã uma assembleia extraordinária para aprovação da fusão de ambas entidades. No período da tarde, outra assembleia ocorreu com os novos sócios unificados para deliberar sobre os estatutos, Conselho Deliberativo e Diretoria. A sessão solene em homenagem aos 25 anos do Clube União Ariribá, em Balneário Camboriú, está agendada, portanto, para o dia 27 de março, às 7 da noite,
aqui na casa. É aberta à comunidade, pode ser acompanhada tanto no plenário vereador Walter Eilers, também via Facebook, YouTube e no site legislativo. Contas de 2022 do município estão disponíveis ao público no portal da Câmara de Balneário Camboriú. O Legislativo Municipal publicou o edital da prestação de contas de 2022 do município de Balneário Camboriú no Diário Oficial, na terça, dia 7 de março, e disponibilizou o acesso público na seção Transparência/Prestação de Contas no portal da Câmara. Os arquivos referentes aos balanços contábeis consolidados e balancetes mensais do ano de 2022 estão à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação que poderá questionar a legitimidade na forma da lei pelo prazo de 60 dias a contar de 3 de março de 2023. Mais informações sobre esse assunto você pode e deve acessar no portal legislativo, que é o balneariocamboriú.sc.leg.br. Com foco na comissão interna, a Câmara de Balneário Camboriú lança mural digital. A Câmara de Balneário Camboriú, através do Departamento de Comunicação e TV, lançou esta semana o mural digital, uma ferramenta para melhorar a comunicação interna. O mural digital passou a ser exibido nos televisores que já existiam nos corredores da Câmara, mas que estavam inoperantes. A ideia é dar visibilidade aos programas do Legislativo, a exemplo da Procuradoria da Mulher, o Vereador Mirim, Programa de Atenção ao Servidor, Escola do Legislativo, além de ajudar a divulgar a própria Rádio Câmara, notícias institucionais e os aniversariantes do mês. Destaques dos gabinetes. O vereador Eduardo Zanata, do PT, vai participar amanhã de um encontro em Brasília sobre as mudanças climáticas, promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, ABEMA, que reúne as 26 secretarias de Estado do Meio Ambiente e 22 autarquias e fundações responsáveis pela implementação da política ambiental. O objetivo do encontro é criar propostas concretas para o fortalecimento da agenda climática e ambiental brasileira, ampliando a integração entre o governo federal, estadual, municipal, setores da sociedade civil e da iniciativa privada, além da cooperação internacional com países-chave. O parlamentar protocolou na Câmara de Vereadores aqui de Balneário o projeto de lei que inclui as mudanças climáticas na lei orgânica da cidade. Caminhos para a integração multinível e multissetorial no avanço da política climática do Brasil é realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, em parceria com Plataforma Cipó, o Instituto Clima e Sociedade, ICS Disclosure Insight Action, o CDP, Instituto Ethos, Governos Locais para a Sustentabilidade, o ICLEI, Centro Brasil do Clima, CBC, e Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIS. É um trava-língua. GIS, né? Tá ruim. Essa é alemão aí, eu acho, né? É um nome aí... Zusammenarbeit. Vamos falar GIS ali, ó. Vamos GIS. lá, é você. Além do encontro sobre as mudanças climáticas, o vereador Eduardo Zanata, do PT, terá ao longo da semana discussões com ministros e secretários nacionais para trazer políticas públicas importantes para a cidade. A exemplo do programa Procatador, que presta apoio aos catadores de recicláveis, e o programa Proinfo, que busca promover o uso pedagógico da informática na rede pública, levando computadores às escolas, recursos digitais e conteúdos educacionais. Segurança Pública. A Polícia Militar de Santa Catarina começa a Operação Quaresma contra os maus tratos de animais, que será realizada até 9 de abril. Detalhes com o repórter Luiz Gustavo. A área de abrangência da Operação Quaresma inclui os municípios que compõem a limitação do 1º, 3º e 11º Comando Regional de Polícia Militar. Atenção especial para as regiões de cultura açoriana em ações de forma integrada com demais órgãos de fiscalização sanitárias, estaduais e também municipais. Para o subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Alessandro José Machado, a operação representa a integração da PM com as demais forças de segurança e dos órgãos fiscalizadores do governo do estado.
Estaremos iniciando esta semana, com duração até dia 9 de abril, a Operação Quaresma. Essa operação é uma operação em conjunto com a SIDASC, que visa coibir os maus tratos animais e manter o status sanitário de Santa Catarina. Nessa operação estaremos fiscalizando diversos pontos em nosso litoral, onde emitiremos multa e lavraremos boletins de ocorrência contra farristas e organizadores. Contamos com a colaboração de todos para que seja uma Operação Quaresma segura e mantenhamos o status de segurança que o nosso estado de Santa Catarina merece. Em 2022, apenas uma ocorrência foi registrada. É o menor índice dos últimos anos. Em relação aos anos anteriores, a PM registrou em 2021 6 ocorrências e em 2020 foram 15. A lei prevê a aplicação de penalidade e também multa para pessoas que participarem da farra do boi em território catarinense. O valor da multa pecuniária é de R$10 mil aos promotores e divulgadores e multa de R$1.000 a cada um dos demais participantes identificados. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Luiz Gustavo. Agora 6h16. Entrevista. Muito boa tarde ao Fabiano Melo, ele que é secretário de Planejamento de Balneário Camboriú e já está pontualmente aqui no estúdio. Microfone aberto, bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui, mas se eu não me engano, a primeira desse ano. Primeira desse ano, né? É verdade. A gente estava falando já que o tempo voa, né? Muito, muito rapidamente. Verdade. Falar sobre o plano diretor. Hoje, inclusive, tem uma reunião daqui a pouco aqui na casa. Vamos contar para o pessoal o que está acontecendo aí. Isso. Quais são as novas? Vamos lá, estamos retomando agora. E como daqui a 15 minutos começa, acho que vai ser meio um spoiler do que nós vamos falar daqui a pouco. Vai ser um spoiler, né? Bem então curtinho. Vocês vão saber em primeira Nosso mão. tempo é 5 minutinhos agora só, secretário. Então tem que ser só um spoiler mesmo. É só um spoiler privilegiado para os nossos ouvintes. Mais um teaser, né? Então, a gente está retomando, agora a gente vai entrar na fase que vamos começar a deliberar aquilo que a gente bateu desde o início, mostrando os outros aspectos do plano diretor, mas que entra no que a maioria do pessoal quer saber, o que eu posso construir. Então, agora nós vamos começar a deliberar se mantém como está, o que tem espaço para incrementar alguma coisa, aumentar a construção em algum lugar. Esse é o momento. E aí, a reunião de hoje, nós vamos usá-la, para nivelamento. Então, vamos discutir um pouquinho alguns aspectos de adensamento, dos desafios que isso gera para a cidade e também convidar não só os delegados, mas a população e todo mundo que estiver acompanhando, a gente tentar quebrar alguns paradigmas e analisar, porque tem coisas que a gente acha que, não, nós estamos deliberando aqui o plano diretor de Balneário Camboriú. Só que nós estamos dentro de uma macro-região. E hoje, vamos lá, vou pegar exemplo direto. Nosso principal desafio, isso é inquestionável, acho que qualquer um que está participando sabe, é mobilidade. E a mobilidade hoje, nós somos mais afetados, ou tanto quanto, mais pelos nossos vizinhos do que por nós mesmos. Porque nesse momento nós temos Camboriú adensando em velocidade. Muito rápido. Muito rápido. Itajaí adensando em velocidade muito rápido. Nós pegamos a Praia Brava como exemplo, está vindo muito rápido também. E próprio Itapema, ou seja, nossos 3 vizinhos diretos adensando. E aí, como que a gente resolve isso? Porque o nosso maior problema é mobilidade. E esses nossos 3 vizinhos que estão adensando está incrementando a nossa dificuldade de mobilidade, não só aqui dentro. E aí vem um paradigma, né? Como é que tu combate o adensamento? É isso que eu ia perguntar, quebrar que paradigma? Pois é. Dizer que tu pode combater adensamento com mais adensamento. Por incrível que pareça. Por exemplo, vou pegar um exemplo. Se nós adensarmos parte que está subutilizada da nossa cidade, trouxermos, vamos pegar um exemplo do bairro das Nações, que é central, está inserido no centro, mas tem uma limitação baixa de construção. Se nós permitirmos, por exemplo, estou dando um exemplo. Deixar claro que não é uma decisão, que a decisão é tomada pelo colégio completo de delegados. exemplo. E depois, mas por exemplo, se nós adensarmos bairros das Nações, mas mais adensamento para nós, talvez nós conseguimos trazer para morar aqui o pessoal que hoje está morando em Camboriú, que está gerando deslocamento, e eles estiverem aqui dentro e o deslocamento for menor, ou até mesmo um deslocamento acessível a pé ou de bicicleta. Entendi. Combate.
Porque o adensamento não é de todo ruim. Se a gente for olhar adensamento por conceito... Populacional é bom. Ele tem alguns aspectos negativos, a própria mobilidade, em certo ponto, a impermeabilização, que chama atenção, e a própria infraestrutura instalada. Isso são desafios. Ao mesmo tempo, se tu olhar pelo outro lado, são vantagens. Uma cidade compacta, uma cidade adensada, tem uma maior segurança, porque o efetivo que tu precisa para patrulhar essa cidade, vamos chamar assim, é menor. Tu vai estar, vamos dizer que tem um efetivo X, está cuidando numa área pequena de uma grande quantidade de pessoas. Se observar áreas altamente adensadas, que tenham a estrutura, vamos dizer assim, um adensamento estratégico, vamos chamar assim, ela é mais segura. Vocês já imaginaram algum evento hoje no centro? Alguém cometeu um crime no centro, acha que vai conseguir ir até onde sem ser pego? Por que isso? Porque nós temos adensamento. Para mim, são fatos novos também, que eu antes de estar no Poder Público desconhecia, mas conversando no plano diretor, tive a oportunidade de conhecer com comandantes da área de segurança, né? A gente tem aula. Numa das reuniões aqui na Câmara mesmo, nós saímos, eu estava conversando com o comandante, ele está explicando. Aqui onde nós estamos, luz clara, câmera embaixo da luz clara, aqui ninguém vem cometer crime que está sendo filmado, está sendo visto. Agora, ali na esquina, que a luz é fraca, a luz é amarela, tem distância, ali já está mais propício. A probabilidade é muito maior. Então, são coisas que a gente, que não tem essa experiência, conversar com o pessoal de segurança, eles trazem esse fato novo. Então, o adensamento para a segurança, ele é positivo. Deslocamento. Se tu tem a cidade condensada, tu desloca menos. Agora você está abordando um assunto que levaria longe a discussão. Muito. Porque eu acho que tem algumas coisas que são questionáveis. Por exemplo, não é apenas o adensamento, é a verticalização. Isso é uma discussão que deve ser colocada. Né? Depende, porque daí você cria um volume incerto desse adensamento, que pode ser benefício de acordo com a sua tese, mas pode ser prejudicial de acordo com o contrário disso. Seria adensar em demasia. Sim. Aí fica a situação. Mas é uma discussão que nós, infelizmente, não podemos tocar adiante hoje, mas certamente isso entrará em discussão nas tantas audiências, são 6 ou 7 que tem agora em seguida. E a gente, um dia, quem sabe, exclusivamente, você virá aqui num tempo maior para a gente discutir isso com mais vagar e levantando todas essas teses e vendo os seus prós e os seus contras e saber como é que a gente pode chegar lá de maneira ordenada e segura. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês. E boa reunião, né? Obrigado. Obrigada, secretário. Esportes. Não faltou emoção na 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Foram confirmados os 3 últimos classificados para as quartas de final e também definido o segundo rebaixado. Fala o repórter Luiz Gustavo. A rodada foi tensa e ocorreu no último sábado. Todos os jogos foram iniciados ao mesmo tempo, às 4 horas da tarde. No estádio da Ressacada, em Florianópolis, Avaí e Criciúma empataram em 2-2. As duas equipes se enfrentarão na segunda fase. O Criciúma foi o 4º colocado e o Avaí, 5º. O Concórdia venceu o Joinville pelo placar de 1-0 no estádio Domingos Machado de Lima. O Concórdia avançou na competição, terminando a fase inicial em 6º, e assim irá enfrentar nas quartas de final a equipe do Brusque. O Joinville, 9º colocado, foi eliminado. O Brusque derrotou o Figueirense por 3-2 no Augusto Bauer, avançou em 3º e enfrenta o Concórdia. O Figueirense também avançou, mas em 8º, e irá enfrentar a equipe do Hercílio Luz. Barra Futebol Clube e Chapecoense ficaram no empate em 0-0 no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí. As duas equipes voltam a se enfrentar nas quartas de final. O Barra encerrou a fase inicial em 7º e a Chapecoense em 2º. O Marcílio Dias derrotou o Atlético Catarinense por 2-1 no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e escapou do rebaixamento. O Atlético Catarinense já estava praticamente rebaixado. No Aníbal Costa, em Tubarão, o Hercílio Luz empatou em 0-0 com o Camboriú.
O Ercílio Luz avançou em primeiro e o Camboriú acabou a competição em 11º, sendo rebaixado para a Série B no ano que vem. Com o fim da primeira fase, foram definidos os 3 representantes de Santa Catarina na Série D do Campeonato Brasileiro em 2024. Ercílio Luz, Concórdia e Barra Futebol Clube garantiram vaga na competição nacional na próxima temporada. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Luiz Gustavo. Tempo e temperatura. A Defesa Civil enviou um alerta nessa segunda-feira. Quem explica é o meteorologista Felipe Teodorovics. Olá, pessoal. A previsão é de que a chuva continue ocorrendo de maneira persistente até esta terça-feira entre o litoral norte e o baixo e médio Vale do Itajaí, principalmente. A circulação marítima segue deslocando bastante umidade em direção à costa de Santa Catarina. O litoral norte já registra acumulados na casa dos 150 milímetros nas últimas 24 horas. E com a previsão de que a chuva siga ocorrendo de maneira persistente na região, o risco é alto para ocorrências associadas aos altos volumes de chuva, como alagamentos e deslizamentos. Entre a noite dessa segunda e a terça-feira, a intensidade da chuva também aumenta na região do médio e do baixo Vale do Itajaí, onde o risco para ocorrências é moderado. Na região em verde, o risco é baixo. Siga as recomendações da Defesa Civil e jamais transite em áreas alagadas. Além disso, fique atento a alguns sinais de deslizamentos, como rachaduras em paredes ou inclinação de postes. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos em nosso site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Felipe Teodorovics. Vamos ver como fica o tempo para Balneário Camboriú amanhã. Nebulosidade variável e chuva isolada, mínima de 22, máxima na casa dos 27 graus. Na quarta-feira, pancada de chuva isolada, temperatura mínima 22, a máxima será de 30 graus. Agora a nossa ficha técnica do programa de hoje. Câmara Informa foi apresentado por Aderbal Machado e Ellen Francini. Reportagens de Luiz Gustavo. Operacional, Mauro Haddad e Renato Soares. Realização do Departamento de Comunicação Social e TV da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Siga na sintonia da Rádio Câmara 101,5 FM, conectada com você. A próxima edição do Câmara Informa, você já sabe, amanhã às 9 da manhã. Tenha uma boa noite e ótimo começo de semana. Tchau, ótimo tchau. Começo de semana para você. Até amanhã. Você acompanhou o Câmara Informa. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.